Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Oh Mãe. O episódio de hoje é patrocinado pela Topi Creme, uma marca dermatológica líder em cuidados de hidratação que acabou de chegar a Portugal e vocês têm que experimentar. A minha convidada já está comigo aqui em estúdio. Ela é mãe do Santiago, de 11 anos, é casada com o Rui, tem uma história de amor linda que eu quero muito partilhar com vocês. Talvez vocês já saibam um bocadinho dela, já a conheçam. Ela tem um Instagram, Cancer I Love You. Irina Fernandes, muito bem-vinda aqui ao meu podcast. É um prazer ter-te aqui. Obrigada. Obrigada. Estávamos a dizer agora quando entraste, disseste, Mafalda, que bom que achaste que eu devia vir aqui falar de maternidade e realmente, sem dúvida, eu acho que o teu caminho e a tua história é uma história de amor e é disso que eu também hoje falo, sabes? Eu acho que não há maternidade sem amor. E vamos começar pelo início. Conta-me como é que ser mãe do Santiago te transformou. Olha, ser mãe do Santiago foi uma coisa que eu quis muito. O Santiago foi um bebê muito desejado. E quando eu soube que estava grávida e toda a gravidez, eu já era feliz, portanto, eu já estava na minha relação com o Rui, já éramos felizes, mas aquilo foi um projeto a dois muito desejado e foi uma escolha muito consciente, que eu acho que para eu ser mãe tinha que ser uma coisa muito, ou seja, tinha que ser uma decisão muito, muito consciente para mim. Tinhas noção que ia mudar a tua vida completamente? Sem dúvida. Portanto, eu sabia que quando eu tomasse essa decisão, ela iria, portanto, eu não ia ter dúvidas da decisão que estava a tomar. E assim foi. Portanto, engravidei do Santiago e a gravidez foi muito tranquila até às 22 semanas, quando eu descobri que tinha uma placenta prévia, ou seja, a minha placenta estava à frente da saída. Exatamente, estava na parte de baixo da barriga e naquela ecografia das 22 semanas descobri que ela estava aí, que tinha que ter alguns cuidados, mas na altura até o médico que me fez a ecografia até foi um bocado tranquilo e tal. Não te assustou? Não. Okay. Quando fui à minha obstetra, ela me disse, olha Irina, podes-te preparar porque entretanto vais ser internada porque as placentas prévias começam a ter hemorragias e vais ter que ser internada. E eu achei que ela estava maluca e que aquilo não me ia acontecer. Mas pronto, mas ela tinha razão, não é? Às 25 semanas tive uma hemorragia muito grande. E foi assim uma coisa meio louca, entrei no hospital e depois não saí mais até ele nascer. Ok, e ele nasceu com 7 meses? Ele nasceu sim com 32 semanas, tive das 25 às 32 internada na maternidade Alfredo da Costa. E o que é que sentias quando estavas internada? Tinhas medo? Tinhas medo que ele nascesse antes? Eu queria aguentar aquela gravidez o máximo possível. Tinha algum receio, mas à medida que o tempo ia passando... Eu já ganhei de confiança, não é? Exatamente, eu ia percebendo. O início é assustador. Eu também tive 2 meses na cama antes da minha filha nascer. Foi às 32 semanas. Fiquei na cama porque tinha imensas contrações e ela estava muito próxima, estava já muito encaixada, sabes, quase. E o médico pôs-me na cama a tomar aqueles remédios para manter a coisa do pulmão. E eu lembro-me que os primeiros dias eu fiquei aterrorizada, tipo, mas ela vai nascer prematura, e chorei. E depois agora tenho que ficar na cama e só te apetece fazer coisas, não é? Quando põe na cama é tipo, mas eu queria ir ali, E depois, às tantas, tu vais ficando mais serena, percebes que, ok, está tudo bem, não nasceu, não é? Então eu sentia que... Deves ter sentido isso, vais depois acalmando, não é? Também vão-te dizendo que está a ficar melhor. E os primeiros dias no hospital foram muito... Os 2 primeiros dias foi tentar, tipo, perceber se ele ia mesmo nascer ou não. Mas já há uma história muito engraçada. Quando eu entro no hospital, portanto, eu tenho hemorragia na minha terra natal, que é as Caldas da Rainha, tinha lá ido para o aniversário da minha irmã. Entro no Hospital das Caldas e... entro desesperada e começo aos gritos a dizer ninguém mexe aqui. Porque, lá está, eu acho que era um filho tão desejado, tão querido, que eu, sabes, não queria correr riscos nenhuns, não o queria perder.
Então fiquei mesmo, eu lembro-me de entrar no hospital e ficar completamente... Feito quase a parte animal, é isso? Completamente, é isso mesmo, tal e qual, tal e qual. Ninguém vai fazer mal, tal eu é que sei e vou conseguir. Pronto. E esses 2 primeiros dias foram assim muito de proteção, estás a ver? Mesmo essa coisa animal que falaste. Mas depois às tantas comecei a acalmar-me, agora que foi muito duro estar 2 meses no hospital. Os primeiros depois comecei-me a habituar e é engraçado que até depois tive assim algumas saudades do hospital, é quase tipo aquele síndrome de Estocolmo, não é? Que as pessoas, que tens quase um bocadinho de saudades de estar ali, mas os primeiros dias eu lembro que me senti-me muito sozinha, tipo ali no hospital, eu estava numa... E o teu marido podia estar lá ou não? Só podia à hora da visita. Ok. E ele ia sempre religiosamente à hora da visita. E à visita da tarde não conseguia, né? Estava a trabalhar, mas assim que saía do trabalho ia ter comigo. Ok, e então ele nasce aos 7 meses e fica internado? Sim, ele ficou ainda 3 semanas internado. Felizmente ele nasceu bem, com apegar de 9, 10, mas precisou depois de ajuda. Portanto, ele nasceu, foi para os cuidados intermédios, mas depois não estava a conseguir dar conta do recado, da respiração, e foi para os cuidados intensivos. E teve aí, nunca precisou de ser ventilado, mas precisou de oxigénio direto. E teve aí ainda 2 semanas, depois é que passou novamente para os cuidados intermédios. Mas felizmente não precisou de ser operado, não ficou com nenhuma sequela. Foi outro grande susto, por isso é que eu lhe digo, quando a mãe for velha, vais-me ter que pagar um gandalar, porque a mãe assustou-se tanto contigo. Porque depois, aos 2 meses, diagnosticaram-lhe mal uma paralisia cerebral. Diagnosticaram mal? Prematuro, acompanhamento de desenvolvimento, e eles fazem os médicos fazem, pelo menos lá na MAC, no protocolo da MAC, fazem aquelas ecografias à cabeça, não é? E numa dessas ecografias a médica achou que havia ali uma coisa estranha e diagnosticou-lhe a paralisia cerebral. Nós ficámos super assustados. Na altura ele estava a ser seguido também numa pediatra particular e fomos lá, e especialistas, etc. Felizmente não tínhamos, foi assim um susto, porque entre esse diagnóstico e percebermos que não era, passou-se 1 mês. Claro, ficaste com o coração nas mãos, porque depois, não é? Mas sabes que eu sempre senti... Que não. Eu assim, isto é impossível. Não pode ser. Sempre tive esse feeling, essa intuição, não te sei explicar como nem porquê. Mas eu dizia ao Rui, não, isto não é verdade. E pronto, e assim foi. Felizmente hoje é um miúdo não, sem filho sequelas. É o teu filho a falar, não é? Ele é lindo, ele tem um amor dentro dele. Tu só de o vês falar, e eu vi no documentário, eu achei-o tão bonito e com tanta força. Eu sou suspeita, não é? Porque eu acho que ele é o miúdo mais giro do mundo. Não, eu achei mesmo. Mas ele é mesmo, ele é bom miúdo. Eu acho que isso está dentro dele. Ele é bom miúdo, é um miúdo muito preocupado com as pessoas que estão à volta dele, sabes? Lida muito mal com injustiças, não gosta, tenta equilibrar as coisas, sabes? É um miúdo muito interessado, muito curioso, vê o telejornal e está-nos a fazer perguntas. Às vezes nós tipo, queres ver o telejornal, não consegues, porque tens de estar sempre a pausa para lhe explicar as coisas, ele interessa-se. Porque é que, por exemplo, agora esta coisa da Ucrânia, porque é que está a acontecer? É um miúdo muito interessado. E isso deixa-me muito orgulhosa dele. Eu acho que às vezes os prematuros, eles têm tanta força de viver, não é? Que Sem acabam dúvida. por ser miúdos muito especiais. Eu acho Sem que ele dúvida. foi um guerreiro, não é? A gravidez já foi complicada, tudo isso, e ele está aí para mostrar que é possível. Sem dúvida, sem dúvida. E eu aprendi imenso com ele. Imenso. Ele nem se apercebe, mas ele dá-me lições e eu acredito muito que as pessoas não... Acho que as pessoas não estão na nossa vida por acaso. Eu acho que ele não é meu filho por acaso, não é? Eu acho que ele vem ele para mim... escolheu-te, não é? Eu acho que ele vem-me ensinar muita coisa, não é? E eu, como depois de todo este processo, estou mais consciente, então consigo perceber melhor. Ok, então este recadinho é para mim, e trouxeste-me isto hoje, para eu aprender, para eu evoluir e aprender mais sobre mim e sobre tudo.
Olha, e depois como é que foi a amamentação? Correu bem? Amamentaste-o? Olha, eu não corri muito bem, porque lá está, ele é prematuro. Claro. E eu não tinha leite praticamente nenhum. Isso era uma coisa... Custou-me, porque eu acho que... Tinhas essa vontade? Não tinha a vontade, tinha a pressão social. Ok. Sabes, eu sentia... Então na MAC... Quando eles são prematuros, eles pedem muito, não é? Essa mãe consegue, mas é difícil, porque o teu corpo nem estava preparado para ele nascer, na verdade, não é? Nem para nascer, nem... E depois emocionalmente é um caos. bloqueio, não é? É um caos. Eu senti-me um caco humano. Nem sei explicar como é que eu me senti no pré-parto. Antes, na gravidez não, mas o pós-parto para mim foi muito, muito complicado. Felizmente não cheguei a ter depressão, mas foi muito difícil gerir o facto de ele estar internado, gerir esta questão do leite, de tirar. Eu tinha que tirar o leite, eu punha o despertador. Ele estava internado na MAC e eu punha o despertador à noite para tirar que leite. Ir a casa, não era? Sim, eu estava lá desde as 9 da manhã até às 9 da noite. E depois vinha para casa, quer dizer, estava com 12 horas dali e vinha para casa só mesmo para dormir. Sim. Mas eu senti muito essa pressão, sabes? Eu acho que ao querermos, às vezes, fomentar a amamentação, caímos no erro de não dar a liberdade à mulher ou não deixar que a mulher que não consegue ou que não quer ou por qualquer motivo que seja, que se sinta mal com esse facto, ou sendo uma escolha dela ou não. No meu caso, por exemplo, na máquina dos prematuros, tu tens uma sala onde as mulheres vão para tirar o leite, enquanto estão lá durante o dia a acompanhar os seus filhos. Eu via mulheres a tirarem 2 biberões de leite e eu com 40 mililitros, sabes? Sabes que eu com a bomba também nunca foi sempre muito difícil. Os meus filhos mamaram 3 anos. Cada um, foi uma coisa, mas era uma coisa muito fácil para mim, mas o tirar não funcionava, mesmo com aquelas bombas boas, quase não saía nada, era um sofrimento, eu dizia, meu Deus, que seca isto, portanto nem nunca tentei, quer dizer, tentei 2 vezes, isto não dá nada, e punha-os a mamar, mas portanto cada caso é um caso, exatamente. Não é? E depois... Mas eu senti muito essa pressão, sabes, senti-me muito, tipo... não estou a ser boa mãe, não tenho leite, não sou boa mãe, ainda por cima ele é prematuro, precisa de toda esta nutrição, sabes? Fiquei mesmo, aquilo mexeu, para além de todas as questões hormonais, de um pós-parto, foi cesariana, né? Porque eu depois tem tive, que ser, placenta preta, tem que ser. Tive uma hemorragia de urgência, em 20 minutos ele nasceu, e foi tudo assim, muito caótico. O que é que te passava mais pela cabeça quando ele estava internado? Eu queria muito que ele fosse saudável. Eu queria muito que ele não ficasse com nenhuma sequela. Que ele fosse saudável, principalmente. E queria muito agarrá-lo. Porque eu peguei-lhe ao colo... nem sei, mas ele devia já ter 3 ou 4 dias. Foi a primeira vez que eu... Com uma enfermeira, disse, mas a mãe já o pegou ao colo. Não, então vamos tratar disso. Eu assim, olha, nem queria acreditar, comecei a chorar, sabes? Foi assim um momento muito emotivo para mim. Porque, para já, não o ver quando ele nasceu, porque teve que ser uma cesariana de urgência. E levaram-no logo, foi isso? E foi anestesia geral. Ok. E eu não o vi. Há uma história até muito gira, porque eu saio do bloco, vejo o Rui à minha espera e eu sempre disse que se ele queria que ele fosse parecido, quando estava grávida dizia que ele queria que ele fosse parecido com o pai, porque se fosse parecido com o pai era lindo de morrer. E quando eu saio Mas ele é parecido com o pai, não é? Ele é metade, Sim. mesmo. Os olhos são meus, o resto é do pai. É uma mistura. Mas também só um bocadinho assim. E quando saio do bloco vejo o Rui e pergunto-lhe, e ele diz-me, olha, ele é muito parecido comigo. E eu que vou, ainda meio drunfada, né, da anestesia, vou corredor da MAC fora, aos gritos, a dizer, o meu filho é lindo, o meu filho é lindo. Estás a ver? Ele conta que a maca dobrou o corredor e ele ainda me ouvia aos gritos a dizer, o meu filho é lindo, o meu filho é lindo. Portanto, foi assim, foi muita emoção, muita emoção.
Olha, qual é que é a importância de teres um companheiro tão presente, não é? Em todo esse processo que tiveste, do internamento dele, qual é o papel, não é? Que é tão importante ter um companheiro, um pai, não é? Que está ali ao teu lado. Olha, para mim é fundamental. Como te disse no início, o Santiago foi um filho muito desejado. Mas eu, antes de estar com o Rui, eu nunca quis ser mãe. Eu não queria ser mãe. Dizias mesmo isso, não querias? Dizia que não queria. Porquê? Talvez porque eu tive uma relação mais difícil com a minha mãe e não queria repetir os mesmos erros dela. Achava que talvez não tivesse... preferia não arriscar, sabes? Mas era porque querias continuar a tua vida como era? Não. Ou medo de ser má mãe? Medo de ser má mãe. Era mais isso, de falhar. Sim, medo de ser má mãe, de não ser uma mãe que pusesse o meu filho ou a minha filha, na altura, né? Não fazia ideia, em primeiro lugar. Okay. E não ser capaz de amar um filho ou uma filha incondicionalmente. Eu tinha este medo. Okay. Não sabias como é que te ia transformar. Ninguém sabe, não é? Ninguém sabe. Eu digo sempre que ninguém está preparada para ser mãe. Nunca. Tu não sabes. Até hoje. Eu hoje não estou preparada. Por exemplo, ele agora está a entrar na adolescência. Eu não estou preparada para ser mãe de um adolescente. Sim. Eu vou aprender com ele. À medida que o tempo vai passando, eu vou aprender com ele a ser mãe de um adolescente. Não é? Mas não estou preparada para isso. Ele é que me prepara, ele é que me vai ensinando. E na altura, portanto, este projeto de ser mãe surge só quando aparece um Rui na minha vida. Só com ele é que faz sentido, exatamente, não é? Exatamente. E o que é que depois muda na vossa relação, quando vem o Santiago? Olha, eu acho que um filho ou uma filha, não é? Ou aproxima as pessoas ou afasta. Sim, é uma prova de fogo, não é? E no nosso caso, felizmente, aproximou-nos. Eu não sei se foi por toda esta situação das dificuldades que tivemos, de eu estar internada, de estar em risco a vida do Santiago e a minha. Tudo isto, não sei se foi por causa disso. Eu acho que pode ter sido. Mas aproximou-nos mais ainda. Ou seja, nós já tínhamos uma relação boa, consolidada, amorosa, apaixonada. Ficou ainda mais com o nascimento do Santiago. E acho que o nascimento dele foi quase como subir um patamar na nossa relação. Foi muito giro. Eu acho que transformou-a ainda para melhor. Completou-a. Okay. Irina, quando tens o diagnóstico que tens cancro da mama incurável, não posso imaginar o que é que isso é. Acho que ninguém que não tenha passado imagina, mas como é que uma família reage a isso? Não é? Porque não é só tu, é também a tua família, o teu filho, e tu decides contar-lhe, porque há pais que não contam. Sim. Não é? Como é que foi esse momento, que foi já há 2 anos? Sim. Olha, eu nunca, até noutros assuntos, de uma forma consciente, nós nunca escondemos nada do Santiago. Da nossa vida, das nossas dificuldades, das nossas alegrias. Partilhamos com ele, ajustamos a nossa linguagem e a forma como partilhamos com ele à idade que ele tem na altura, não é? Mas trabalham sempre na verdade. Sempre. Sempre. E com o meu diagnóstico também não foi diferente. Antes de eu lhe contar, é lógico que falámos, pensámos qual seria a melhor forma para nós, dentro daquilo que é a nossa dinâmica familiar. E contei-lhe de uma forma muito tranquila. Não achei que devia... olha, filho, senta-te aqui que eu tenho uma coisa para te contar. Porque eu acho que isso ainda traz mais peso a uma situação que só por si já é pesada, não é? Sim. Ele tinha 10 anos na altura, ele sabia perfeitamente que o cancro era uma doença grave, que as pessoas morrem de cancro e, portanto, eu tinha esta consciência que ele sabia o que é que era, mais ou menos o que é que era cancro. E foi na altura, eu tenho o meu diagnóstico na mesma altura do Covid, e nós pensámos, olha, então
eu vou falar com ele e vou-lhe dizer, para ele ter alguns cuidados de higiene agora com estas questões do Covid, na altura a questão de lavar as mãos, que ainda hoje tu levaste com duas coisas ao mesmo tempo, não é? O teu diagnóstico, e entramos numa fase que era medo puro, não é? Notícias, e era tudo muito... Estávamos todos... Ninguém sabia o que era isto, não é? No dia do meu diagnóstico foi quando a Organização Mundial de Saúde decretou pandemia mundial. Foi exatamente no dia 11 de março. Mas eu vou-te dizer, o Covid não me passou ao lado, mas era... Claro, tinha muito menos força, não Tinha, é? tinha. E ainda por cima nós estávamos em casa, protegidos, estás a perceber? Foi assim, durante o tempo que estive ali em casa, sem sair de casa, o Covid não me afetou, assim, não me desequilibrou. Sim. Agora, depois para sair, sim, foi complicado. Aí, a primeira vez para eu sair de casa, depois de 2 meses, acho eu, e com Covid e diagnóstico de cancro, eu comecei a chorar, eu disse ao Rui, eu não vou sair. E ele disse, vais comprar pão, levas máscara, levas luvas. O pão foi uma desculpa, sabes? Porque ele quis mesmo empurrar-me para sair, para que eu não... Porque o problema só ia aumentar, não é? O meu medo de sair de casa só ia aumentar. E eu tinha que sair naquela altura. E assim foi. Quando saí, foi muito difícil, chorei, disse que não queria sair, fiz birra quase. Mas pronto, mas lá ele me convenceu. E quando voltei, fiquei tão emocionada, porque foi quase tipo, no meio daquele caos de cancro, Covid, foi quase um cheirinho à normalidade, sabes? Sim. Ir à rua comprar pão. E cheguei a casa e comecei a chorar, emocionada de, afinal, a minha vida ainda pode voltar a ser normal. Eu acho que sempre que nós temos um caso perto, não é, de cancro, um diagnóstico, o teu foi muito repentino, não é? Não estavas à espera, foi uma coisa já num estágio avançado, em que os médicos dizem, olha, isto agora vamos tentar controlar, não é? Acho que toda a gente se assusta um bocadinho, não é? As pessoas que estão em volta pensam, mas tu fazias exames, porque apanhou-te muito de surpresa, sentias-te doente ou não? Estavas ótima. Nada. E eu ouvi na tua reportagem que tinhas próteses. Tinha. Neste momento já não tenho. E portanto os exames não conseguias ver? Era isso? Conseguia. O que me salvou foi, eu acho que foi mesmo o facto de ter as próteses, porque eu não era muito disciplinada com os exames de rotina. Mas eu tinha próteses que tinha posto com o Dr. Ângelo Rebelo, e ele é muitíssimo rigoroso com os exames anuais. Eu fazia ecografia e a partir dos 35 comecei a fazer mamografia. E, portanto, nesses exames, a indicação que vinha era que os nódulos eram benignos. Ok, mas viam-se, apesar das próteses? Viam-se e sentiam-se. Eu sentia facilmente. Aliás, as próteses até... Quer dizer, eu tinha as próteses por baixo do tecido mamário. Sim. Portanto, é mais fácil tu sentires o tecido mamário porque tens ali uma coisa a projetar-te do que quando não tens próteses, pelo menos por mim. Eu continuo a fazer a palpação e para mim era mais fácil fazer a palpação na altura do que agora. Mas é o Dr. Ângelo Rebelo que, na sua sabedoria, me diz, não, vamos fazer uma biópsia. Embora os exames digam que está tudo bem, que os nódulos são benignos, eu acho que este nódulo já tem algum tamanho. E então nós íamos operar porque eu ia trocar as próteses e ele decide retirar o nódulo e mandar para a biópsia. Isto no final de fevereiro, portanto dia 11 de março, quando eu vou a uma consulta de pós-operatório normal, é ele que me dá a notícia que tinha vindo positivo para carcinoma. Ainda eu não fazia a mais pequena ideia que já tinha metástase no pulmão e que estava num estado avançado já na altura. Portanto, eu digo que foram as próteses que me salvaram precisamente porque eu acredito que se eu não tivesse as próteses, eu não tinha feito um controle tão rigoroso. E o Dr. Ângelo Rebelo, que é o meu anjo na terra, como eu lhe chamo, porque se não fosse
a sabedoria dele e eu acho que muitos anos de traquejo que ele tem. Sabes o que é que eu sinto um bocadinho às vezes? Por exemplo, a Joana Cruz também, não é? Quando ela fez, vem primeiro uma coisa de não, está tudo bem, daqui a 6 meses repetimos e ela quis ir fazer, não é? A medicina falha imenso, em imensas coisas, portanto às vezes eu acho que quando tens um feeling, quando tens um, não é? Sem dúvida. Ir investigar e às vezes não ficar só na primeira opinião, porque há coisas que se tu detectares a tempo é uma coisa e se Sem não é dúvida. outra, não é? Portanto Sem eu acho que não há dúvida. idade, eu acho que se a pessoa se sente ou tem alguma dor, ou tem algum desconforto, realmente é importante, não é? Ir ver porque... Ou se sente um nódulo... Sim. Eu sou tu já apologista... sentias? Sentia. Era um nódulo, parecia tipo um berlinde já. Mas lá está, eu não tive esse instinto na altura. Eu estava, a partir do momento... Aliás, até quando o doutor Ângelo diz que vai retirar o nódulo e mandar para a biópsia, eu estou na boa, porque isto já me tinha acontecido com um nódulo na mama direita. Portanto, o cancro é tudo do lado esquerdo. Já me tinha acontecido do lado direito. E na altura, sim, o médico que me fez a ecografia assustou-me imenso. Sim. E na altura nós fizemos biópsia e veio a informação que o nódulo era benigno. Ok, então também já tinhas esse passado que se tranquilizou um pouco. Assim, isto é igual, não é? Estava na boa, mas longe, Mafalda. Era a última das minhas preocupações. E na tua família já tinhas casos? Porque às vezes as pessoas perguntam sempre, tem casos, não é? Como se isso fosse... Eu tive uma tia que tinha cancro nos ovários, que está relacionado com o cancro da mama. E depois percebi que algumas tias-avós também já tinham tido cancro da mama e neste processo descubro, portanto, no IPO faço o teste genético e descubro que tenho o gene do cancro da mama. O que para mim não valeu muito porque eu já tinha tido o diagnóstico, já tinha desenvolvido a doença, mas é ótimo para a minha família porque pode fazer um controlo mais apertado e uma vigilância mais cedo. De alguma maneira, a informação é sempre poder e a partir do momento que tens a informação que tens o gene, é sempre uma mais-valia para as pessoas da família, para as mulheres, também para os homens, mas num grau superior para as mulheres, para fazerem esse controle de uma forma mais apertada. Sim, a partir daí muda tudo na tua vida, não é? Tudo. A partir daí... Eu mudo completamente. Eu ouvi o teu filho dizer isso, não é? Que tu mudas muito e que tens mais tempo para ele e que... Achas que quando temos uma notícia assim... Não tem como não mudar, não é? Não dar valor a outras coisas ou pensar. Não sei, eu acho que há. Eu acho que quando há assim uma notícia destas, quando tu te confrontas com a tua mortalidade, eu acho que não tem que ser o cancro. Sim. Mas acho que um acidente. Quando tu te confrontas com a tua mortalidade, tu podes. Eu acho que tens sempre duas escolhas. Ou tu te entregas e aceitas e deixas que aquilo te mude e te transforme. Ou não aceitas, entras em negação, não há o melhor nem o pior, cada escolha, cada caminho eu acho que é único, portanto eu não quero aqui pôr uma conotação negativa numa ou noutra escolha. E eu escolhi mudar, eu escolhi por esse caminho, que é o caminho que a mim me faz mais feliz. E a partir do momento que eu abro essa porta e que escolho transformar-me e perceber, olha, deixa cá ver o que é que isto veio aqui ensinar-me, tudo muda. Eu mudo e a partir do momento que tu mudas, o mundo inteiro à tua volta muda. E o meu filho tem uma situação que para mim diz tudo. Eu uma vez eu estava a fazer quimioterapia e na praia ele vira-se para mim e diz assim, olha mãe, sabes, se alguma vez tiver cancro eu não vou ficar triste. E disse, filho, mas olha que ter cancro não é uma coisa muito simpática, mãe não... Desculpa. A mãe não quer ter cancro. Se a mãe pudesse escolher, escolheria não ter cancro. E ele, não, mas não é isso que eu estou a dizer. Se por acaso me acontecer, eu não vou ficar triste. E eu assim, mas tu achas que a mãe está triste por ter tido o diagnóstico de cancro? E ele, não mãe, eu acho que tu estás
bem mais feliz agora. Pá, e quando ele me diz isto, sabes, assim, tipo um balde de água fria, e eu assim, epá, o gajo tem mesmo razão. Eu estou mais feliz agora do que estava antes. Estava num trabalho imensamente estressante, e estava muito... Estava sonâmbula. Estava desligada do Estava mundo, completamente. a viver no automático, que Completamente. é uma coisa que nos acontece muito, não é? Completamente. A sociedade contagia-nos com isso, não é? Viver no... E ainda hoje, às vezes dou por mim, Sim. ainda hoje de manhã, olha, hoje dei por mim numa situação assim, sabes? Queria sair para fazer uma caminhada, mas queria ouvir um podcast e não encontrava os fones e não sabia dos fones, e pá, fiquei tão irritada por não encontrar a porcaria dos fones, e está um dia lindo. Cheguei cá fora, eu pensei assim, pá, mas que disparate tão grande, estás tão irritada com uma porcaria. Eu ponderei, inclusive, a não ir caminhar. E assim, mas que disparate por causa de uma porcaria de uns fones. Pá, não ouves hoje, ouves amanhã. O podcast não encontras agora, encontras depois. Mas ias desperdiçar sou eu a falar comigo mesma, não é? Tipo, ia desperdiçar aquele momento maravilhoso de estar ali ao sol, levar com o sol, ouvir o mar, ver o mar, sabes? E eu acho que esta transformação trouxe-me esta consciência. Não é que eu não continue, às vezes, a passar por esse modo e por esses padrões de que estou ali muito à superfície, mas esta transformação trouxe-me a consciência e estar alerta para quando essa situação acontece, eu corrigir e não deixar que ela se repita durante muito tempo. Sentes que a natureza também te cura? Sem dúvida. Sem dúvida. Aquele mar que eu vejo todos os dias, para mim é saúde. Eu costumo dizer, viver ali é saúde. Porque olha, eu nunca soube explicar, e até hoje não sei explicar, esta minha relação e conexão que eu tenho com o mar e com a praia. Mas ela existe. Eu não sei porquê, mas ela existe. E sempre que eu vou caminhar, ou que vou molhar os pés, ou que vou tomar banho ao mar, isto é clichê, mas é mesmo verdade, lava-me a alma. Eu sinto-me restabelecida, sinto-me outra pessoa. E o facto de estar ali, de poder usufruir disto todos os dias, é sem dúvida um privilégio enorme, e sem dúvida é um dos meus tratamentos. Porque eu costumo dizer que tenho muitos tratamentos. O mar é um deles, a minha alimentação é outro, o estar com os amigos é outro, esta partilha, esta missão que eu encontrei para mim, este propósito que eu encontrei para mim no meu diagnóstico, na partilha desta história, que eu acredito que é muito mais do que a minha história, não é? É cura, tudo isso é cura, porque tudo isso é amor, e para mim o amor é que é a minha cura. Sentes que é a tua missão hoje em dia? Sem dúvida. Mas sem a mais pequena dúvida. É mais do que missão, é o meu propósito. O meu pai chamava-me da predestinada. Pronto, aquelas coisas de pai, né? Não sou predestinada para o mundo, nem nada, não acho que tenha aqui, né, que seja mais do que ninguém, mas era aquelas coisas, lá está, se calhar aquela intuição que ele tinha, que havia alguma coisa que eu vinha cá fazer. E o meu pai morre quando eu tenho 10 anos, e aquelas palavras dele sempre me deixaram muito inquieta. Sabes, mas o que é que ele queria dizer com isto? O que é que será que ele queria dizer com isto? E é o diagnóstico que me mostra efetivamente qual é este propósito. Eu acho que todos nós temos um propósito, não é? Não sou eu que tenho este, eu tenho este, mas tu terás outro, e todas as pessoas, todas as pessoas terão o seu. O facto de eu ter encontrado o meu é quase como sabes, conectar os pontos todos que estão para trás. Este diagnóstico faz-me sentido. Faz-me sentido, sim. E o facto de eu perceber que
a minha forma de viver depois do diagnóstico e a minha forma de viver o próprio diagnóstico tem sido capaz de ajudar outras pessoas, fazer com que as pessoas olhem para o cancro com outros olhos, com outra esperança, com menos peso. Eu sinto que é esse o meu propósito. E isso tem ajudado outras pessoas, mas ajuda-me sobretudo a mim, a dar um significado a uma coisa terrível. Irina, tu achas que o cancro aparece por alguma coisa que estava dentro de ti? Sentimentos, dores? Eu acredito, isto é uma crença minha, eu acredito que o cancro não é uma doença só física. Eu acho mesmo que o cancro tem uma componente... Aliás, eu não posso dividir o físico do emocional, não é? Porque sim, nós está somos tudo ligado. Conjunto, não é? Por isso é que eu quando fico feliz, o meu coração começa a bater mais rápido. Ou as depressões, não é? Que são doenças. Exatamente. São doenças emocionais. Exatamente. E tudo isso tem uma implicação física e biológica nas minhas hormonas, no que é que começa a ser produzido pelo meu corpo. Não é? Que já estava no teu corpo. Exatamente. Portanto, eu acho que a causa da doença, no meu caso, portanto, eu acho que tem também uma componente emocional muito grande. De coisas que vêm de lá de trás. Eu fiz terapia durante muitos anos, portanto, perdi o meu pai com 10 anos, perdi a minha melhor amiga com 14, portanto, e tudo isto, toda esta história, eu acho que foi aos poucos... Tinhas revolta entre ti por causa dessas duas perdas? Sim, tinha mais tristeza do que revolta. Engraçado que estas duas perdas sempre me fizeram sentir muito... aquela coisa do porquê eu. Porque eu, sim. Que é muito giro, porque com o cancro eu não me questionei porquê eu. Não sei, talvez por ter-me questionado tanto antes esta história do porquê é que isto me aconteceu a mim, porque é que eu tive que perder a minha melhor amiga, depois também emancipei muito cedo, saí de casa com 15 anos e tive que trabalhar, não é? E estudar, portanto não tive uma vida facilitada. Eu vivo muito bem com isso agora. Fiz as pazes com tudo isso e acho mesmo que tudo isso me preparou para hoje. Todo esse processo, todas essas adversidades que eu fui tendo ao longo da minha vida deram-me arcabouço para eu hoje conseguir lidar com um diagnóstico de cancro como eu lido. Portanto, eu hoje consigo viver em paz com tudo isso, mas na altura não. Vivia muito zangada e muito triste. E eu acho que isso contribuiu também para, aos poucos, o meu Fica corpo, dentro de nós, não é? as minhas células manifestarem essa tristeza, essa revolta, essa angústia, esse sentimento que eu tinha de estar sempre a tentar respirar à tona d'água. É muito giro. Hoje em dia eu olho para ti e vejo quase gratidão. É verdade. É verdade. Tu falas, eu sinto que tu estás a aproveitar e estás-te a conhecer e transpareces e tens uma energia muito boa, não é? Eu acho que é muito bonito isso e vê-se mesmo... é verdade, nem te sabem explicar, mas o que eu sinto é isso, é que sente-se uma coisa mesmo boa. Obrigada, fico muito feliz por isso. Obrigada, é isso que se sente, Irina, sabes? E isso é muito especial, não é? Porque a maior parte das pessoas que está doente, primeiro, não tem tantas forças como uma pessoa que está saudável, não é? E depois, é isto, tem medo, é o desconhecido, tu tomaste também algumas decisões diferentes e isso faz-te teres que enfrentar algumas pessoas. Acredito que pessoas da tua família, sem dúvida, não estejam de acordo. Tu deixaste os tratamentos há quanto tempo? Os tratamentos tradicionais? Sim, desde agosto
do ano passado que eu deixei os tratamentos de medicina convencional. Sou seguida no IPO, a minha médica, é o que eu lhe digo, a minha oncologista faz parte da minha equipa, todos os meses estou com ela, todos os meses faço análises para perceber a evolução, mas eu cheguei a um ponto que eu achei que eu e a medicina convencional não estávamos a falar a mesma língua. Porque a medicina convencional não acredita na minha cura e eu acredito. Portanto, todas as opções que a medicina convencional me estava a dar a nível de tratamento não eram para a minha cura, era para uma gestão dos sintomas da doença. E não te deixava mais debilitada? Porque há tratamentos ali muito Sim, agressivos. eu fiz quimioterapia e imunoterapia. A quimioterapia sim, mas ainda assim eu lidei muito bem com a quimioterapia. Não precisei de fazer alguns ajustes na minha vida, mas não precisei de mudar nada. E há muitas pessoas que precisam de cuidados, de alguém que seja cuidador ou cuidadora 24 horas por dia, porque as pessoas ficam mesmo muito debilitadas, ficam mal dispostas, vomitam imenso. Então não foi por isso que deixaste? Não, de todo, porque eu corria 5 km a fazer quimioterapia, portanto não tive efeitos secundários, lógico, e o meu corpo deu sinal, as unhas caíram-me, o cabelo caiu, mas também eu já usava o cabelo rapado antes. Isto também, rapei o cabelo 5 meses antes do meu diagnóstico. Sério? Por causa do meu filho. Mas porquê? Olha, eu rapo o cabelo em novembro e tenho o diagnóstico, novembro de 2019, e tenho o diagnóstico em março de 2020. E porquê? Porque o meu filho faz jiu-jitsu, fazemos... Eu agora estou a fazer uma pausa porque o jiu-jitsu é um treino muito, muito forte e eu tenho que ter aqui alguns cuidados. Mas na altura fazíamos os 3 e o meu filho queria muito competir e competia, mas ele ficava muito ansioso antes da competição. E chegou a algumas alturas em que ele não, efetivamente, nem sequer conseguiu competir, mas fez todo o trabalho. E aquilo foi um processo para ele de aprendizagem. E entretanto, há a notícia que há o primeiro campeonato europeu na Irlanda e ele pede-nos por tudo para ir. E nós, ali um bocadinho a medo, não é? Irlanda, viagens. Ok, eu começo a vê-lo a preparar-se, a treinar, a pedir para treinar com mais afinco, ia todos os dias treinar, pediu ao pai, o Rui, o meu marido, ele é psicólogo e é treinador mental também de atletas de alta competição, então pediu ao pai para o treinar como faz com os atletas. Portanto, eu comecei a ver ali um padrão nele e um trabalho nele que vinha mesmo dele. Mesmo. E neste processo todo ele pede-me para ir rapar o cabelo. Ele sempre usou assim o cabelo meio comprido e pede-me para ir rapar o cabelo quase como um ritual, sabes? De, ok, eu vou preparar-me, esta transformação está a acontecer, mas vai acontecer cá fora também. Então vamos rapar o cabelo. E assim é, nós vamos para o campeonato europeu e na primeira luta dele eu faço uma promessa e digo, ai meu Deus, se ele for capaz de ir e de lutar e de perceber que o facto de ele conseguir está relacionado com todo o trabalho que ele fez até agora e tudo aquilo, toda a dedicação que ele teve e todo o treino que ele teve, se ele conseguir e perceber que essa capacidade... Se ele acreditar nele, não é? E que ele tem essa capacidade dentro dele, ou seja, que é fruto do trabalho que ele fez, do caminho que ele fez até ali, não é? Eu rapo também o cabelo. E assim foi. Ele entrou, lutou com uma calma como eu nunca o tinha visto antes. Lutou, ele teve umas 5 ou 6 lutas, ficou em terceiro lugar, trouxe uma medalha para casa, fartei-me de chorar nesse dia. Olha, foi assim um momento muito, muito emotivo e muito emotivo para ele e emotivo para mim enquanto mãe, poder presenciar e poder ver este caminho que ele fez. E chega a Portugal, portanto isto foi na Irlanda, chega a Portugal, no dia a seguir rapo o cabelo.
E mantenho, já não estou a fazer quimioterapia, lá está, desde outubro de 2020, mantenho o cabelo rapado porque é como eu gosto mais de me ver. Depois, entretanto, rapei e gostei tanto que mantive e irei manter o cabelo rapado. Sabes, quando estava a vir para cá, lembrei-me da minha avó. A minha avó foi diagnosticada com cancro da mama. Eu devia ter, para não mentir, mas uns 15, 16, 17 anos. E a minha avó sempre foi uma mulher muito à frente e ela era muito forte, uma mulher muito forte. E ela disse que não queria fazer nenhum tratamento. E ela foi diagnosticada com um cancro numa fase inicial, portanto era uma questão de retirar o nódulo. Ela disse, não quero. Não quero, eu vou continuar a viver, eu não quero ir para o hospital, eu não quero fazer quimioterapia. Foi uma decisão dela e, obviamente, algumas pessoas na família tentaram convencê-la e ela era muito decidida e não quis nunca fazer nada. E ela nunca fez nenhum tratamento e a minha avó faleceu uns 20 e tal anos depois, já velhinha. E sim, depois o cancro alastrou e ela no final acabou por fazer alguns tratamentos porque tinha alastrado, mas ela durou imensos anos e nunca quis tratar. E as pessoas acho que não entendem que é a tua vida e que é a tua decisão, não é? Eu tive principalmente a minha família, porque pronto, é lógico que tive outras pessoas à minha volta, mas o que pesa mais, não é, a minha família. O Rui sempre... Porque este caminho eu não faço sozinha. Ele não é meu, este caminho não é meu, é nosso. Felizmente, para mim. Porque todas as decisões que eu tomo sou eu que as tomo, mas são tomadas de forma muito consciente. E ele ajuda-me imenso. Ele estuda imenso comigo todas estas questões. Portanto, quando eu tomo esta decisão, ele já sabia que eu a ia tomar. E ele nunca questionou, ou seja, ele sempre me apoiou. Outras pessoas da minha família, sim, tiveram alguma dificuldade em compreender, mas eu também percebo, porque eu acho que eu, no lugar delas, se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu provavelmente teria a mesma atitude, porque o conhecimento generalizado que existe é que a quimioterapia e os tratamentos da medicina convencional são a única e nem sempre funciona. Se isso nem sempre funciona, imagina se tu não fizeres isso. Não é? E este era um bocadinho a perspectiva das pessoas da minha família quando eu disse que ia parar os tratamentos da medicina convencional. E as pessoas assustaram-se imenso, mas eu sei que isso vem de um lugar de amor, ou seja, de preocupação e de um conhecimento diferente do meu. Quando eu tomo esta decisão, eu tomo-a para já porque eu durante este processo todo tomo a decisão consciente de estudar os casos de remissão, de casos de pessoas que se curaram contra todos os prognósticos e estatísticas. E o que eu pensei foi, ok, se alguém conseguiu, então eu também posso ser uma dessas pessoas. Então eu vou investigar e vou tentar perceber o que é que essas pessoas fizeram. E esse tem sido o meu caminho. A determinada altura eu achei que o caminho passava também pela medicina convencional. Neste momento acho que não passa. Não sei de hoje para amanhã se eu vou achar que vai passar novamente. Está tudo em aberto. Mas é efetivamente uma decisão que as pessoas têm alguma dificuldade em compreender. Porque acham que eu não estou a fazer nada. E o que eu explico é que não, eu estou a fazer muita coisa. Inclusive médicos que dizem, não, se a pessoa não faz tratamento, uma pessoa que não faz nada morre mais cedo. Mas a questão é, eu estou a fazer muita coisa. Eu não estou a fazer os tratamentos da medicina convencional. Mas eu estou a alimentar-me como deve ser, de uma forma saudável. Eu estou a dormir as horas que são fundamentais para o meu descanso e para a minha reestruturação celular. Eu estou a fazer exercício físico moderado, todos os dias um bocadinho, a manter-me ativa. Portanto, tudo aquilo que pode contribuir para a minha saúde,
e para um fortalecimento do meu sistema imunitário é o que eu estou a tentar fazer. Né? Portanto, e o que eu acredito é que tudo isso o meu sistema imunitário vai haver um dia que vai perceber, ok, estas células, elas degeneraram e estas células não estão aqui a fazer nada, portanto vou tratar delas e então é através disso, isso é a base da imunoterapia. Portanto, a base da imunoterapia é manipular o teu sistema imunitário a um ponto que ele próprio reconhece as células sozinho. As células cancerígenas e as mata porque elas não cumprem o ciclo normal de morrer, elas não morrem, não é? Portanto, e esse é o trabalho que eu tenho estado a fazer. E a quimioterapia, de alguma forma, não é compatível com isto. Porque a quimioterapia, embora mate as células cancerígenas, mata também todas as outras e compromete o nosso sistema imunitário. Sim, ficas mais debilitada, não é? Exatamente, por isso é que eu nesta fase não estou a fazer os 2 tratamentos porque eles não são compatíveis. Sim. E são eu quase coisas opostas, Exatamente, não é? exatamente. Estás a tentar fortalecer o sistema Certíssimo. imunitário e ele está a enfraquecer. Exatamente, Portanto, exatamente. como é que tem sido para o Santiago lidar com este teu processo? Olha, eu acho que teve altos e baixos. Ele teve medo, acho eu, não sei, ele será a melhor pessoa para falar sobre isso, mas eu acho que houve ali uma fase que nós todos temos medo do desconhecido, não é? Quando nós não conhecemos, não percebemos bem o que é que está a acontecer, temos sempre medo. E eu acho que ele passou, tal como eu passei também por essa fase, eu acho que ele também passou por essa fase. Mas eu acho que ele lida com muita naturalidade. Isto neste momento faz parte da nossa vida. realidade dele, não é? Faz parte da nossa família, faz parte de... ele sabe os cuidados que a mãe tem que ter, ele sabe o que é que são os meus tratamentos, ele sabe que a mãe acorda todos os dias de manhã e vai para a rua respirar e meditar. Portanto, faz parte da vida, como ele sabe que o cancro é uma doença grave, ele sabe que se pode morrer de cancro, mas ele sabe que a mãe dele não vai morrer com este cancro. Eu acho que isso, de alguma maneira, sossega-o e traz-lhe alguma tranquilidade, não é? Dentro deste processo todo. E eu acho que ele tem lidado muito bem com isto. Não sei, eu acho que só talvez no futuro é que vamos compreender o impacto que isto teve na vida dele. Ele dá-te força. Ai, sem dúvida. Ele existir-se por si só dá-me muita força. Ele é a maior razão de eu viver. Ele é... quando eu me sinto assim... Porque tenho muitos momentos também de medo, de angústia. E quando tenho sintomas físicos... por exemplo, a semana passada estive com febre. Quando tenho febre... Ou quando tenho mais tosse, que ainda tenho... eu fico mais medo, fico mais sensível. Tipo, relembras-te um bocadinho, é isso? É quase como... Está cá. E quando eu me sinto que não sou capaz de fazer as coisas todas que eu quero fazer, isso mexe comigo, mas também estou a aprender a lidar com isso, sabes? Mas nesses momentos, a existência dele e o querer tanto partilhar com ele a vida dele e assistir ao crescimento dele e à vida dele, dá-me razões para viver que superam isso tudo. E que me faz, tipo, não atirar a toalha ao chão. Estás a perceber? E perceber, não, eu tenho que ir para além de mim, não é? Porque eu tenho muita vontade de viver. Eu quero fazer muitas coisas, quero viver muito. Para além disso, que é meu, da minha vida, eu tenho a vida dele que eu quero muito assistir. Quero vê-lo, quero perceber que tipo de pessoa é que ele vai ser, que tipo de homem é que ele se vai tornar, que escolhas é que ele vai fazer na vida dele. E quero assistir a isso, não é? E isso dá-me a maior razão para viver. E tens sentido muito amor à tua volta? Supera o medo milhares de vezes, sem dúvida. A partir do momento, lá está, que eu me disponibilizei a receber este amor que existe à minha volta, é uma avalanche. É uma avalanche que eu às vezes nem consigo explicar.
das pessoas, de mim própria, sabes? De começar a olhar para mim com outros olhos, de amar-me de outra forma, de aceitar-me de outra forma, de não me cobrar demasiado, e de receber, às vezes, de ver amor nas pequenas coisas. Em tudo. E isto transforma-te. E depois está muito ligado à gratidão, eu acho também, não é? A partir do momento que tu és grata por aquilo que tu tens, independentemente daquilo que tu tens, tu vais ser feliz com aquilo que tens. Ai, agora parecia... Mas é mesmo, é agradecer, não é? Por aquilo que temos, porque nós temos tanta coisa. E às vezes coisas pequenas. Não, temos isto, temos a natureza, temos os nossos filhos, temos família, não é? Temos tanta coisa. Foi hoje, tipo, o que é que estás preocupada com os fones? Tens aqui um mar à tua frente, um dia de sol maravilhoso e estás preocupada porque não encontras uma porcaria de uns fones. Sabes? É mesmo isto. Às vezes nós deixamos-nos levar por esta... Eu acho sem querer mesmo, porque ninguém quer, lógico que ninguém quer sentir-se mal e ninguém quer sentir-se assim. E eu acho que às vezes deixamos-nos levar sem nos apercebermos e às tantas estamos tão embranhados nesta falta de consciência que nem damos conta dessas pequenas rotinas, coisas. vives no automático às vezes, não é? E não dás realmente valor a tudo o que tens, só dás quando perdes. Daí, de alguma maneira, eu ser grata, não por ter a doença, mas pelo diagnóstico, porque se eu não tivesse pela este consciência diagnóstico... que ganhaste. Exatamente. Pelo quanto mudaste. Exatamente. Eu jamais me transformaria naquilo que eu sou, que eu acredito que esta pessoa hoje e amanhã e que eu acredito que ainda a transformação acontecerá até eu morrer, é a pessoa que eu acho que eu sou. Sem camadas. Eu permiti-me e ainda me estou a permitir a descascar estas camadas todas e a sentir tudo. O bom, o mau, a sentir tudo. Aceitar tudo aquilo que vem para mim. E isso é... Quando tu deixas de lutar contra a vida, as coisas vão se encaixando. É preciso ter paciência. E essa também estou a aprender a ter. Irina, obrigada, foi tão bom. Obrigada, eu. Pronto, olha, tenho aqui um presentinho para ti da Top Creme, uns cremes para tratares de ti, para obrigada, Mafalda, muito obrigada. E gostei tanto de conhecer, foi ainda melhor do que eu estava à espera, porque nós temos sempre uma imagem, quando conhecemos as pessoas, nem que seja só online, não é? Foi mesmo bom, obrigada. Tenho a certeza que ajudas muita gente e dás muita esperança e força e luz. Eu acho que é disso que nós mais precisamos. Todos, quem está doente e quem não está também. Exato. Porque às vezes estamos e nem sabemos, não é? Andamos a viver só porque sim, ou no automático ou infeliz. E é tão importante ir atrás do que nos faz felizes. Exatamente. Obrigada eu, Mafalda, pelo convite. Foi com muito gosto que aceitei e obrigada por também poder aqui neste espaço trazer um bocadinho aquilo que é aquilo que eu acho que é o meu propósito. Obrigada. Obrigada e até à próxima. Beijinho.